Muito boa noite. A gente vai dar início à nossa live e um tema muito importante que é a mulher após os 40. Eu vou só esperar o meu parceiro, Dr. Ricardo, que acabou de entrar e ele está visitando. Então a gente vai esperar uns minutinhos. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos colegas, a presença das nossas pacientes nessa live tão importante. Boa noite, Baroni, tudo bem? Alessandro, tudo bem? Legal. Então, Baroni, eu estou agradecendo aqui a participação dos nossos colegas, né? A gente vai falar de um tema muito importante, como eu estava dizendo, que é a mulher 40 anos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o espaço, né, que a Clínica Elcimar Coutinho está dando para a gente, e agradecer todos os colegas que fazem parte da equipe, em especial, um grande abraço nosso, né, Baroni, ao professor Elcimar Coutinho. Então, a gente decidiu falar um pouco desse tema, porque a mulher, após os 40 anos, é uma mulher madura, né? É uma mulher que começa a enfrentar algumas dificuldades em relação à sua parte hormonal. A gente sabe que quando comparado ao ambiente hormonal, aos 30 anos, a mulher atual aos 40 já tem uma diminuição na sua produção de testosterona, na sua produção de androgênios, que são produzidos pela glândula adrenal. A mulher ela vai em busca de desafios, então ela tem desafios na sua vida pessoal, né? Muitas mulheres elas têm filhos pequenos, outras mulheres elas estão enfrentando dificuldades no seu relacionamento interpessoal, algumas estão se separando, outras mulheres estão começando novos relacionamentos. O outro lado da moeda, aquela mulher que não tem filhos e teve dificuldade junto com o seu parceiro de engravidar, essas mulheres estão procurando ajuda para poder engravidar, desafios em relação a sonhos que elas têm junto com as suas famílias, junto com seus parceiros. Então, é um cenário que muitas vezes é estressante para as mulheres e nós, ginecologistas, nós precisamos entender isso e nas diversas variáveis, sejam elas hormonais, seja no que nós podemos oferecer para essas mulheres, no sentido de ouvi-las, de dar um ombro amigo, de proporcionar o melhor tratamento para essas mulheres. A gente tem que entender essas mudanças e não só ser um melhor médico, ginecologista, mas um amigo para. Eu queria começar a nossa live, Baroni. Eu queria ver a sua opinião, né? Qual que é a sua experiência em relação a essa mulher que eu acabei de falar, que é uma guerreira, né? A mulher após os 40 anos. Então, eu queria passar a palavra para você, meu amigo. Boa noite, Alessandro. Boa noite a todos que você já nomeou. Realmente é um tema bastante interessante. Eu acho que a gente tem que pensar que no mundo animal, no reino animal, todo bicho nasce, cresce, reproduz e morre. Ou seja, tantos os machos como principalmente as fêmeas, depois que eles perdem a capacidade reprodutiva, eles acabam morrendo. Ou seja, a fêmea humana, o ser humano, ele se transformou num bicho diferente. Na verdade, ele burlou a natureza, né? Ele está vivendo muito mais. Então, veja que a sobrevida da mulher brasileira hoje passa dos 70 anos, enquanto dos nossos pais, dos nossos avós, não chegava aos 60. Então, a mulher brasileira hoje ela vive em torno de 80 anos.
tem nessa faixa etária mais de 40 milhões de mulheres, quer dizer, um número expressivamente grande, e aonde tem, como você falou, uma mudança no seu ambiente hormonal que vai desencadear uma série de mudanças no seu organismo como um todo. Poucos trabalhos, na verdade, falaram sobre isso antes da década de 80, 90. Na verdade, a grande maioria dos trabalhos teve uma preocupação em descrever toda essa mudança no ambiente feminino depois da década de 90. Eu lembro quando eu fazia faculdade, quando eu fazia residência, muitas coisas a gente não dava devida importância, como você falou, em todas essas mudanças que acontecem. E a gente tem que pensar que a gente tem que analisar a mulher sobre vários aspectos nessa fase. No aspecto social, então é uma mulher que muitas vezes ela não reproduziu ainda e a cobrança da sociedade é muito grande em relação a isso. É uma mulher que às vezes já reproduziu, mas está reconstruindo a vida dela nesse momento. E às vezes ela se separou de um primeiro relacionamento, numa segunda fase da vida. Muitas vezes ela quer um método contraceptivo, acima de 40 anos, é papel do médico sobre isso. Esse ambiente social cobra muito de uma mulher, porque como você comentou, uma mulher que às vezes tem muitos filhos e ela tem que trabalhar. Hoje a mulher ela faz parte do mercado de trabalho, uma fatia importante das mulheres participam desse mercado de trabalho, de maneira que muitas lideram grandes conglomerados, muitas lideram as suas famílias, muitas, na verdade, são chefes e único provedor do lar. Então, o papel social dela é importante, financeiro na casa. Outra coisa importante é que, na verdade, é nesse sentido, porque ela tem que ser mãe, ela tem que reproduzir, ela tem que ser uma excelente esposa e tem que trabalhar. Outro aspecto importante é o aspecto psicoemocional, porque é uma fase de muita transição hormonal, de muita mudança no ambiente hormonal. Muitas ficam inseguras pela dificuldade de engravidar. Muitas ficam inseguras com medo de engravidar e as consequências de uma gravidez nessa fase da vida. Estão inseguras pelas questões físicas decorrentes das mudanças hormonais, então elas ficam inseguras. Muitas inseguras por conta dos pequenos e a necessidade de trabalhar. Ainda outras com filhos maiores que vão estudar fora, a síndrome do ninho vazio, né? Então, as perdas nessa fase, às vezes no relacionamento, ou perda dos entes queridos, que são muito comuns nessa fase. Então, e além das mudanças físicas que a gente vai procurar abordar. Então, veja que são vários aspectos, o papel do médico nessa fase é extremamente importante. Então, a gente tem que focar vários aspectos na hora da gente entrevistar, na hora da gente ir a paciente, para a gente poder orientá-la da maneira. Por isso que muitas vezes nos ambulatórios de faculdades, essas pacientes elas fazem parte de um ambulatório multidisciplinar, onde você tem psicólogos, onde você tem nutricionista, onde você tem médicos, justamente para abranger os vários focos dessa paciente. Então, para começar a apimentar a nossa discussão, exatamente vou perguntar para você o seguinte. Muitas das pacientes, elas não procuram nessa fase, em torno dos 40 anos, e muitas ainda não tiveram filhos, né? E ela geralmente nos procura para escutar a nossa opinião sobre a reprodução nessa fase. E eu gostaria que você esclarecesse para as pessoas o que acontece nesse ambiente fisiológico, nesse ambiente ovariano, justamente para que ela possa pensar melhor e interpretar e raciocinar melhor na escolha da maternidade. Muito bem, Baroni. Você sabe que antes de eu responder essa pergunta, né, com tudo que você falou, na minha cabeça estava uma coisa, né? O sexo frágil somos nós. O sexo forte são as mulheres, com certeza, né? Eu acho que a mulher é o alicerce da família, a mulher é uma grande guerreira, né? Agora, respondendo a essa sua pergunta,
uma coisa que faz parte da vida. O processo de envelhecimento ovariano é uma coisa fisiológica, né? O ovário tem o pool máximo de folículos quando a mulher ainda está dentro da barriga da mãe. Quando esse bebezinho tem 5 meses de vida, 5 meses de gestação, está ainda dentro da barriga da sua mãe, a gente tem a maior concentração de folículos nesse ovário. A partir do nascimento, quando a mulher nasce, se a gente for estudar esse ovário, a gente tem uma média, mais ou menos, de 1,5 milhão de folículos. Quando a mulher entra na primeira menstruação, que é conhecida como a menarca, esse número já cai para 400 mil folículos. Quando a mulher tem 37 anos, estudos mostram que já houve uma grande diminuição desse número de folículos, em torno de 25 mil. E quando a mulher entra na menopausa, ela tem 1.000 folículos. Então a gente percebe que no decorrer da vida da mulher, esses folículos eles vêm sendo gastos. E o mais importante é que esses folículos ou esses óvulos, eles têm a idade, praticamente a idade da mulher. Então, é muito importante que nesse cenário onde as mulheres são ativas, elas estão estudando, elas estão trabalhando e muitas vezes elas estão priorizando a vida pessoal, levando em conta todo esse processo de envelhecimento ovariano, é importante que nós, ginecologistas, a gente aconselhe as nossas pacientes de que um dia a fertilidade dessa mulher vai diminuir. É uma coisa natural. E principalmente porque com o envelhecimento, a qualidade do óvulo piora também. Então, o momento para ter um filho, por exemplo, é uma coisa muito particular da paciente e do seu companheiro. Quando a gente fala de planejamento familiar, a gente está inserindo no contexto uma maternidade e uma paternidade consciente e responsável. Então, a gente sabe que a fertilidade ela cai principalmente após os 35 anos, né? Então, nós, como ginecologistas, a gente precisa conversar com as nossas pacientes e falar para elas, olha, pode ser que hoje não seja o melhor cenário para você para engravidar. Então, vamos dosar um hormônio para a gente avaliar a sua reserva ovariana. Esse hormônio chama antimileriano, é um exame de sangue. E a gente vai ver como é que está essa reserva ovariana dessa paciente. Se essa paciente não tem parceiro, não pensa no momento em ter filho, e a gente percebe que essa reserva ovariana já está diminuindo, a gente deve aconselhar as nossas pacientes a congelar óvulos, porque os óvulos estarão congelados e no momento oportuno, essas pacientes poderão utilizar esses mesmos óvulos de modo a fazer um embrião e elas terão muito mais chance de engravidar com óvulo jovem. Então, aquela paciente que tem 34 anos, não tem nem parceiro, está fazendo um mestrado, um doutorado e pensa em engravidar lá pelos 40, vamos congelar os óvulos dela com 35 anos. Ela terá muito mais chance de engravidar se, porventura, um dia ela decidir que quer ser mãe, né? Então, eu acho que nesse mundo moderno faz parte da consulta do ginecologista orientar as pacientes. É a paciente e o casal que sabe o melhor momento para engravidar. E muitas nem querem também. Mas é muito triste para nós, ginecologistas, quando a paciente vem aos 40, aos 42, eu quero ser mãe. E aí, a gente vai ver que os óvulos não estão tão bons, não tem uma reserva ovariana tão boa. Muitas têm endometriose e não foram nem diagnosticados na vida dela. Então, eu acho que nós,
como ginecologistas, a gente tem que ter uma visão global da coisa, né? A gente tem o privilégio de acompanhar as mulheres nas suas diversas fases de vida. Então, a gente consegue prever um pouquinho, talvez, o que será um pouquinho mais para frente. Então, essa questão que você me perguntou da fertilidade, é muito importante que a gente sempre esteja orientando as nossas pacientes. Mas falando um pouquinho assim, mudando, vendo o outro lado, né? Para a gente continuar a nossa discussão, a gente falou agora um pouquinho de preservação de fertilidade, que é um assunto muito vasto e complexo, mas o outro lado, né? Numa mulher madura, numa mulher já com seus 40 anos, que vai precisar de uma contracepção, Baroni, como é que você enxerga, né, essa questão de uma contracepção de uma mulher mais madura, assim? Quais são os cuidados que a gente tem que ter e qual, porventura, seria o melhor método contracepcional? Obviamente, isso tem que ser individualizado e o melhor método contracepcional talvez seja aquele que se adapte melhor à paciente, mas eu queria ver um pouquinho da sua opinião e da sua experiência em relação a isso. Alessandro, da mesma maneira que a gente orienta a questão da gestação, eu acho que é papel fundamental para o ginecologista ele orientar o método contraceptivo e enquadrar a paciente nessa idade. Eu vejo que a mulher, a partir dos 40 anos, ela além da pressão, as que nos procuram, elas, como a gente falou, ela está num momento da vida onde ela tem uma preocupação grande, de repente, não engravidar, porque isso atrapalharia bastante os projetos e planos dela no trabalho e coisa e tal. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Primeiro, são pacientes que geralmente já têm patologias. Acima dos 40 anos, a incidência de patologias é maior. Então, muitas pacientes são hipertensas, muitas pacientes têm doenças metabólicas, obesidade, alterações de níveis de colesterol, alterações de nível glicêmico, resistência à insulina. Muitas já têm adenomiose, muitas reumatose uterina, quer dizer, muitas têm problemas tromboembólicos, patologias tromboembólicas, quer dizer. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente fazer um diagnóstico dessa paciente. Primeiro, a gente vê as comorbidades, as patologias que ela tem, para a gente poder escolher um método. Eu penso que, nesse momento, o contraceptivo oral, que grande parte das mulheres usam, por ser um método de fácil acesso, as pílulas combinadas, né, de estrogênio e progestínico, elas são acessíveis a toda a camada da população, mas eu penso que, eu não sei se você concorda comigo, ela acaba sendo a pior opção que a paciente tem nessa fase. Porque os contraceptivos orais, até por conta dessa primeira passagem hepática, eles têm um risco maior de desenvolver e piorar os quadros hipertensivos, os níveis o perfil glicêmico dessa paciente pode piorar nas pacientes que têm resistência à insulina. As pacientes que têm níveis de colesterol alterado podem operar com os contraceptivos orais e principalmente as doenças tromboembólicas. E um outro ponto importante é o seguinte, essa paciente acima dos 40 anos, ela já tem um déficit de testosterona importante. Então, a gente sabe que os níveis de testosterona, eles caem depois dos 35 anos, de maneira que uma mulher de 40 anos, ela tem metade da testosterona que ela tinha aos 20. Isso por conta da diminuição ovariana e da suprarrenal. Então, a testosterona vai cair na maior parte das mulheres. E níveis baixos de testosterona significa baixa produtividade, cansaço, desânimo e diminuição na sexualidade dessa mulher. O libido dela, a qualidade da sexualidade e diminuição até no rendimento do trabalho. Então, quando eu uso um contraceptivo oral, além dos riscos já mencionados, você tem a questão da baixa da testosterona, porque o contraceptivo oral, além de você não ovular e automaticamente você não tem pico de testosterona, você vai aumentar uma proteína, que é a HBG, que é sequestradora de testosterona. Quer dizer, os níveis de testosterona da paciente vão lá embaixo. Então, você vai transformar essa mulher numa mulher, como você citou numa live anterior, achei interessante, num alface. Quer dizer, ela vai sim, muitas nos procuram. E aí ela vai ficar deprimida, mais cansada, e ela vai procurar um psiquiatra e vai tomar um antidepressivo.
E aí vai piorar mais, porque aí o libido dela, a sexualidade dela piora. Então, contraceptivo oral, a gente tem que ter muito critério com pílulas combinadas nessa fase. Geralmente não é a minha opção nessa fase. Então, a gente gosta dos métodos não orais. Então, por exemplo, a gente pode pensar nos DIUs, tanto de cobre como Mirena, e principalmente nos implantes. Eu acho que a grande vantagem nos implantes nessa fase é que justamente você pode fazer uma combinação mais individualizada. Os DIUs, no caso, por exemplo, do DIU de cobre, geralmente nessa fase é muito comum as pacientes terem miomatose, terem adenomiose, quer dizer, são pacientes que já... E uma paciente que trabalha muito, geralmente ela não quer sangrar. Então a gente tem muito cuidado com o uso de DIUs que não sejam hormonais, porque geralmente essas pacientes costumam sangrar mais. Ele não interfere na parte hormonal, mas na qualidade de vida, a depender da mulher, ele pode atrapalhar. Os DIUs hormonais, no caso, por exemplo, o Mirena, eu acho um ótimo método, baixa dose de progestino. Outra coisa, é um método confortável, prático, acessível, muitos planos de saúde até cedem para as pacientes, mas você vai ter queda da testosterona. Então, geralmente, quando eu uso Mirena, por exemplo, eu associo testosterona ou algum outro implante, alguma droga que eu possa elevar esse nível. Então, na verdade, eu penso que a situação mais perfeita que eu tenho nessa fase são justamente os implantes, porque eu consigo individualizar, usar implantes e fazer combinações hormonais mais próximas a exatamente a individualidade de cada paciente. Então, eu penso que, como você falou, o ponto mais importante é a individualização. Mas o papel do médico nessa fase é citar essas situações do paciente. Logicamente, e eu não estou falando aqui para uma menina de 20 anos parar de usar pílula, não. Falando que uma mulher, a partir de 40 anos, ela não é a melhor opção. E muitas vezes, até por questões econômicas, há de usar um método desse. Nós temos que pensar que nós vivemos uma sociedade que muitas vezes o poder aquisitivo é ruim. Mas eu penso que quanto mais a gente pode organizar a vida dessa pessoa, individualizar e principalmente orientá-la dos efeitos colaterais. Eu acho que esse é o papel do médico, não simplesmente prescrever, usa e ela nem sabe o que vai acontecer e ela não sabe nem por que ela está com o libido baixo, ela não sabe por que a pressão dela está subindo, ou seja, é papel do médico ginecologista, quando ele explica o método contraceptivo, ele explicar todos os prós e contras de cada método. Mas eu penso que nessa fase os métodos não orais, com certeza, acabam sendo a melhor opção. Alessandro, a gente está falando em questões hormonais, declínio hormonal. Eu vejo que muitas pacientes elas têm bastante dúvida exatamente com relação a esse momento, até termos que a gente usa. Os gregos já definiam climatério, climácter, você veja que já é definido isso desde a antiguidade, como uma queda em graus até um período crítico. Então, os gregos já definiam. Eu gostaria que você explicasse um pouco para as pessoas que nos ouvem, as mulheres que nos ouvem, o que a gente define como sendo climatério e menopausa, para as pessoas que não conhecem, não são da área, para as pessoas que estão nos assistindo, entenderem melhor o que é isso. Muito bem. Tanto o climatério quanto a menopausa, eles nos remetem a algo que eu já falei, que faz parte do processo fisiológico, ou seja, natural de envelhecimento ovariano, né? Todas as mulheres irão passar por isso. O interessante é que, paralelamente ao processo de envelhecimento ovariano, a mulher adquire maturidade, a mulher adquire independência, a mulher adquire autonomia. Então, muitas mulheres têm medo, e eu vou explicar, eu vou responder a sua pergunta, o que é o climatério e a menopausa, mas antes disso, eu queria colocar que muitas mulheres têm medo de entrar na menopausa. Ora, se nós hoje podemos oferecer às nossas pacientes uma reposição hormonal com qualidade e segura,
a gente pode devolver o ambiente hormonal para essas pacientes, a gente pode resgatar a mulher que ela foi a vida inteira, numa fase da vida que ela tem mais maturidade e independência, e ela tem que entender também que ela precisa adotar bons métodos, bons hábitos de vida no tocante à prática regular de atividade física e equilíbrio alimentar. Essa mulher, entendendo tudo isso daí, ela não precisa ficar com medo de entrar na menopausa. Ela pode estar aberta a uma fase da vida dela que ela tem tudo para ser feliz, né? Agora, respondendo a sua pergunta, muito bem, o climatério, ele é denominado como uma fase da vida da mulher, onde a gente começa a observar, em virtude do processo de envelhecimento ovariano, a gente começa a observar pequenas modificações em relação à parte hormonal, em relação ao ciclo. Algumas mulheres vão ter um ciclo um pouquinho mais encurtado, outras mulheres vão começar a alterar o padrão de fluxo menstrual. E isso, o que os trabalhos mostram? Remetendo ao que eu já falei, que aos 37 anos, quando essa mulher tem uma população de folículos ovarianos em torno de 25 mil, na teoria já começa o climatério. Tá? Já começa o processo de envelhecimento ovariano que vai trazer como consequência algumas alterações já no ciclo dessa mulher. Então, essa mulher vai continuar os seus anos subsequentes até o momento onde esse ovário já tem uma população de em torno de 1.000 folículos, e essa mulher vai entrar num processo de claudicação ovariana, de falência ovariana. Então, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista teórico, a gente considera a menopausa quando a mulher já está 1 ano sem menstruar. Ou seja, se ela não está menstruando, significa que os hormônios, significa que os hormônios que os ovários dela deveriam estar produzindo de uma maneira equilibrada, tanto o estradiol quanto a progesterona, esses hormônios não estão dando conta de estimular o endométrio dela de uma maneira equilibrada, promovendo a menstruação. Então, essa mulher, quando ela tem uma falência, ou está perto de ter uma falência ovariana, na produção principalmente do estradiol e da progesterona, ela fica 1 ano sem menstruar. Então, o diagnóstico de menopausa na teoria, a gente espera 1 ano sem menstruar, a gente chama isso de amenorreia, e quando ela está 1 ano sem menstruação, de uma maneira retroativa, a gente fala, a sua menopausa foi há 1 ano atrás. Então, as pessoas se preocupam tanto com esses nomes, né? Climatério, menopausa. Não tem que se preocupar com isso daí. Isso é uma questão semântica só. A mulher tem que se preocupar em ter bons hábitos de vida, em ter boas escolhas, em estar aberta para bons relacionamentos, em estar aberta para bons ginecologistas que amam o que fazem e que podem acolher essas mulheres e prescrever uma excelente reposição hormonal, segura, responsável, visando o quê? Visando qualidade de vida, num período de muita maturidade, como eu falei, e visando proteção de doenças relacionadas com o processo de envelhecimento. Então, é isso que eu queria colocar em relação a esse tema, Baroni. E você sabe, assim que eu estava pensando agora, muitas mulheres acham que a gente deva fazer a reposição hormonal só depois que entra na menopausa, né? Quando essa mulher chega para a gente com um montão de sintomas climatéricos, a mulher não está com qualidade de vida. Então, eu queria perguntar para você o seguinte, será que a gente pode começar um pouquinho antes essa reposição hormonal? Na fase que essa mulher, porventura, esteja numa transição menopausal? Eu queria ouvir a sua opinião em relação a isso. Eu achei ótima a pergunta. Sim, a resposta é sim.
Eu acho que o papel, e você falou exatamente sobre ginecologista, eu acho que o papel do ginecologista nessa fase é justamente investigar o que está acontecendo no ambiente hormonal da mulher. Muitas pacientes, a gente tem dificuldade de avaliar, eu não vejo, dificuldade que eu digo a própria paciente, justamente porque algumas não têm útero, algumas usam um DIU, por exemplo, um Mirena, e ela não menstrua, então ela não sabe, né? Mas eu acho que o papel do ginecologista nessa fase, após os 40 anos, em cada consulta, ele começar a perguntar o que está acontecendo com ela. Então, ele vai perguntar para ela da pele, ele vai perguntar do cabelo, ele vai perguntar da atividade física, ele vai perguntar do sono, ele vai perguntar da sexualidade, ele vai perguntar do fluxo menstrual, como é que está o fluxo. Ele vai perguntar se ela está deprimida. Quer dizer, a paciente nos conta o que está acontecendo. É muito simples. Os exames, na verdade, laboratoriais, eles servem para nos ajudar. Então, por exemplo, quando você, por exemplo, numa paciente, como eu vi uma pergunta agora, que usa um DIU que não está menstruando, logicamente que ela vai ter alteração hormonal que indica que ela está na menopausa, ou seja, ela está no climatério. Mas eu acho que mais do que isso, clinicamente ela já vai dar sinais. E muitas vezes, e a gente vai comentar isso, ela nem sabe que aquilo que está acontecendo com ela faz parte da menopausa. Porque para menopausa é onda de calor. Quer dizer, não tem onda de calor, não estou na menopausa. Enquanto que onda de calor é apenas um sintoma, que acontece de 70% a 80% das mulheres, mas é apenas um sintoma. Mas, respondendo a sua pergunta, é o seguinte. Nesse momento que a mulher está flutuando, eu vou fazer uma comparação bem simples. Imagina um carro. Então, você tem aquele carro novo que funciona plenamente. O motor funciona, você viaja, está uma... E vamos imaginar o outro extremo, que é aquele carro que fundiu o motor. Ele não está funcionando mais, está parado. Nós temos que pensar que esse motor não vai fundir assim. Ele vem fundindo. Quer dizer, é aquele carro que ele já vem a dar problemas, você começa a dirigir, sentir que ele está engasgando, que ele está... Quer dizer, é o que acontece exatamente nessa fase. Ou seja, a mulher ela começa a ter sinais clínicos que ela já está tendo uma flutuação, que ela já está tendo deficiência hormonal. Então, por exemplo, geralmente a gente observa que o primeiro hormônio que a pessoa começa a ter deficiência é a testosterona, como eu estava falando anteriormente. A da testosterona, ela precede a queda do estrogênio, do estradiol. Então, os sintomas de alteração de sono, de comportamento sexual, de cansaço, de desânimo, e depois a paciente começa a ter os sinais de deficiência estrogênica também, na alteração do sono, no calor à noite, na sudorese noturna, no poder de consciência, no cheiro que muda, a pele, a unha muda, o cabelo muda. Então, é papel do ginecologista exatamente identificar a sintomatologia. Identificando, ela não precisa ter parado de menstruar ainda para você começar a fazer uma terapia. E uma outra situação que é muito comum também no nosso dia a dia de consultório são as irregularidades que você citou e principalmente os sangramentos uterinos anormais que acontecem nessa fase. Então, muitas vezes aquela paciente de 45, 46 anos, ela nos procura porque ela está tendo episódios de grandes sangramentos que estão acontecendo justamente por causa dessa alteração de produção de progesterona na segunda fase do ciclo. Ou seja, é aquela paciente cujos ovários não estão funcionando adequadamente. Então, essa paciente tem que ser tratada. É difícil se você, por exemplo, bloquear o ciclo dela para ela não sangrar. Porque sangrar, certo, nessa fase, lógico, descartadas outras causas estruturais, miomas, adenomiose, pólipos, quer dizer, descartadas outras patologias, você pode ter sangramentos uterinos anormais decorrentes dessa flutuação hormonal. Então, existe o que a gente chama de janela de oportunidade. Eu acho que esse é um ponto importante. A partir do momento que você identificou, você médico, experiente, que individualiza, que pensa no bem-estar da sua paciente, por isso que a consulta ginecológica nessa fase, ela tem que ser um interrogatório, você tem que perguntar. Você não tem que ficar esperando a paciente falar assim, doutor, pensando bem, nossa, eu estou indo mal. Doutor, pensando bem, eu tive que ir para o psiquiatra que eu estou deprimida.
Doutor, pensando bem, a minha unha está quebradiça, eu até fui numa dermatologista tal. Doutor, pensando bem, meu... Quer dizer, isso aí tudo faz parte do interrogatório do ginecologista. Se você questionar bem, investigar, você vai aproveitar a tal da janela de oportunidade. Ou seja, quanto mais precocemente você identifica os sintomas, os sinais do climatério, você mais rapidamente consegue tratá-la e proporcionar para essa paciente uma coisa que você falou, qualidade de vida. Eu acho que esse é o ponto, qualidade de vida. A gente pensa que nesse momento, onde a mulher é soberana no seu lar, é importante, ela que é a verdadeira leoa, né? Então ela precisa desse combustível, né? Essa qualidade de vida que nós, médicos ginecologistas, podemos proporcionar para ela. E eu pergunto a você o seguinte, já que a gente falou em individualização, em momento, em janela de oportunidade, eu perguntaria o seguinte, para poder individualizar terapias, tanto na está sangrando, como na fase que ela já parou de sangrar e está tendo sintomatologia, eu pergunto o seguinte, qual é o papel e quais são as grandes vantagens de você usar para essa paciente na terapia os implantes hormonais desenvolvidos pelo grande mestre, professor Elcimar Coutinho, que com certeza está aí nos ouvindo, né? Espero que a gente consiga, isso a gente aprendeu com ele. Então, eu gostaria de perguntar exatamente, a vantagem de você em qualquer fase do climatério, e se você pode usar em qualquer fase do climatério o implante hormonal, Alessandro. Ok, Baroni, eu acho que uma coisa muito interessante que você falou, e eu queria frisar isso, que um dos principais sintomas do climatério, de uma fase pré-menopausa, são as irregularidades menstruais. Essas irregularidades menstruais, elas antecedem, em alguns anos, os sintomas que são mais clássicos, né, que todo mundo pensa que são os fogachos, as ondas de calor, né? E esse conceito de janela de oportunidade é muito interessante, né? Então, assim, qual que seria o período para essa mulher que ela mais beneficiaria da reposição hormonal? Principalmente em relação à parte cardiovascular, né? Então, se eu faço uma reposição hormonal numa mulher que tem saúde endotelial, saúde dos vasos, a gente vai, quando a gente ministra o estradiol, a gente leva uma vasodilatação coronariana. A gente está protegendo essa mulher que tem, como eu disse, endotélio saudável, saúde cardiovascular. A gente está protegendo essa mulher contra o infarto. Mas isso a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, né, na nossa live. Então, respondendo a sua pergunta, é o seguinte, quando nós prescrevemos os implantes hormonais, a gente parte de uma premissa muito importante. Quando a gente faz a reposição hormonal para as nossas pacientes, a gente não quer resgatar os níveis hormonais que essa mulher tinha aos 30 anos. A gente quer dar o mínimo possível de hormônio. Obviamente, esse mínimo tem que ter um efeito biológico, ele tem que fazer bem para essa paciente, mas a gente tem que trabalhar com as menores doses. A gente tem que trabalhar com uma via de administração que proporcione para essa paciente uma liberação constante hormonal, sem picos, sem flutuações, né? A gente tem que trabalhar com doses fisiológicas, doses seguras, entende? Então, se a gente parte dessa premissa que é muito importante, se a gente está oferecendo os melhores hormônios que estão dentro desses tubinhos e nas menores concentrações, a gente pode prescrever a reposição hormonal por muitos e muitos anos, de uma maneira segura. Essa paciente ela está sendo assistida por nós. Anualmente a gente faz os exames de rastreamento, né? De modo que qualquer alteração a gente vai fazer o diagnóstico precoce. Se a gente tiver que ajustar, a gente vai poder fazer. E o mais importante aqui, a gente consegue individualizar o tratamento, respeitando o cenário
onde essa mulher está inserida e respeitando e indo de encontro com a natureza dessa mulher, né? E entendendo que qual é a fase da vida que ela está, porque dependendo da fase da vida que ela está, existe com certeza um hormônio que deve ser protagonista. Então, quando você se utiliza dos implantes hormonais inabsorvíveis, que como você disse, que foram desenvolvidos e criados pelo nosso grande professor, o Dr. Simar, a gente consegue proporcionar segurança e exige muita responsabilidade. Desde o momento que a paciente está diante da gente, a gente precisa ouvir essa paciente, a gente precisa se colocar no lugar dessa paciente, a gente precisa prescrever, então, de uma maneira adequada, a gente precisa acompanhar essa paciente de uma maneira adequada e a gente precisa também retirar os hormônios de uma maneira adequada, né? Então, e sempre o objetivo final é esse, qualidade de vida e proteger essas mulheres contra doenças que estão relacionadas com o processo de envelhecimento, né? Agora, voltando um pouquinho, Baroni, né? Com essa questão, assim, da gente fazer a reposição hormonal só pensa em ondas de calor ou alguns sintomas de atrofia urogenital, por exemplo, uma vagina mais seca. Muitas mulheres desconhecem os benefícios da reposição hormonal no tocante à pele, no tocante a osso, no tocante a uma variedade enorme de situações. Então, assim, quais são os outros benefícios que você gostaria de falar para a gente, que você poderia falar para a gente em relação à reposição hormonal? Alessandro, é fantástico. Vamos tentar colocar em várias estruturas para a gente poder ajudar as pessoas que estão nos assistindo, exatamente para ver quanta boa que os hormônios podem proporcionar. O que você falou. Infelizmente, as pessoas são muito conservadoras com relação a isso e elas pensam que hormônio é para onda de calor, é para vagina seca e acabou. Então vamos começar, como você falou, falando de pele, músculo, osso e tal. Vamos começar pela pele. Na pele, você tem uma célulazinha, a fibroblasto, que fabrica colágeno. Se você não tem estímulo do hormônio, você não fabrica colágeno. E não tendo colágeno, o que vai acontecer com a pele da mulher? Vai ficar uma pele seca, vai ficar uma pele fina, ela vai perder a textura. Por isso que se você pega uma mulher de idade, você puxa a pele, ela fica. Ela vai perder a elasticidade, por isso que aparecem as rugas, né? As proteínas glicosiladas e diminui o colágeno, consequentemente aumentam as rugas. Você vai deixar aquela pele mais manchada por falta dessas substâncias. As unhas ficam mais quebradiças, os cabelos ficam mais quebradiços e caem mais. Nas articulações, por exemplo, é uma coisa bastante frequente no nosso meio, eu acho que não tem uma semana que eu não evidencie isso no meu consultório. Você tem células produtoras de colágeno também, que são os condroblastos. E se você diminui a fabricação de colágeno na articulação, a primeira coisa que vai acontecer é artrose. Você vai ter dor articular, ter artroses e artrites, porque você dificulta o processo de regeneração da cartilagem. Então, é comum as pacientes no climatério, às vezes elas começam a procurar, porque elas não sabem que é por deficiência hormonal, elas começam a procurar reumatologista, começam a procurar ortopedista, porque ela não sabe que aquilo é por causa. Ela não sabe que ela repondo hormônio, essa dor no corpo melhora, essa dor articular melhora. É uma coisa fantástica como você tem melhora das dores articulares e nas dores do corpo e a regeneração das articulações quando você faz terapia hormonal. Coisa com o músculo. Para você ter músculo bom, você tem que ter testosterona. Se você não tem testosterona, você vai perdendo massa muscular. Por isso que a mulher vai ficando flácida, que elas sempre nos procuram reclamando. Doutor, eu estou ficando flácida. O meu braço está mole, o meu bumbum está murcho, a minha perna está murcha. Meu Deus, essa mulher quer ficar bonita, ela tem que ter textura. Você não precisa colocar uma dose alta de testosterona, dose fisiológica. Ela vai ficar com um tônus melhor, ela vai ter um rendimento na academia menor, ela vai proteger os ossos dela tendo musculatura boa.
E você citou isso aí. Eu acho que uma das grandes preocupações que a gente tem, isso nos últimos anos tem sido motivos de muita preocupação, é a questão. A osteoporose é responsável, ela é a segunda causa de morte em mulheres idosas no mundo. Ela só perde para as doenças cardiovasculares. Então veja o quanto de mulher que morre, não causa direta, causa indireta, por consequência da osteoporose, ou seja, aquela mulher que cai, fratura, ela vai passar por uma cirurgia e ela morre de pneumonia ou de trombose. Quer dizer, é complicado. A osteoporose, aí está a janela de oportunidade. Quanto antes você começa a fazer a terapia hormonal, melhor você regenera. Mesmo raciocínio. No osso, você tem uma célula chamada osteoblasto, que ela produz colágeno. A matriz óssea é formada principalmente de colágeno. Quando você entra no climatério, na menopausa, que você diminui a produção de estrogênio e de testosterona, aumentam os fatores inflamatórios, interleucinas, fator de necrose tumoral, e isso diminui a ação dessa célula fabricadora de colágeno e aumenta a ação numa célula que é sequestradora de massa óssea, por isso que ela vai desenvolver a osteopenia e depois a osteoporose, logicamente que não depende só de hormônio, isso vai depender da estrutura física, da alimentação, da atividade física e dos fatores raciais. Mas é fundamental que a mulher, nessa fase, ela produza sua massa óssea. Então, a terapia hormonal é fantástica. A gente tem composições que a gente usa em pacientes com hormonal com implantes específicas para essas pacientes que já têm perda de massa óssea, com uma recuperação fantástica. A gente tem hormônios que a gente faz combinações com implantes, e essa tal da individualização, mesmo nas pacientes que já perderam, a gente consegue recuperar bem e principalmente estabilizar a perda. Por isso, quanto antes você começa essa terapia, menos prejuízos lá na frente essa paciente vai ter. Então, eu penso que se você pensar, e as pacientes geralmente não sabem disso, cabelo, unha, osso, músculo, tudo isso aí você tem benefícios com a terapia hormonal. E eu, já aproveitando nisso, para a gente poder fazer um bate-rebate, e você começou a falar sobre essa parte de sistema cardíaco, uma das coisas que mais a gente tem tido preocupação com a mulher no climatério, da deficiência hormonal, são os efeitos no sistema nervoso e no sistema cardiovascular. E é muito crescente o número de pacientes nessa faixa etária que usam medicamentos antidepressivos e ansiolíticos. É uma coisa absurda. É difícil você pegar uma mulher nessa faixa etária dos 40 aos 50, depois dos 50, que não está tomando um remedinho para dormir, um para depressão, um para ansiedade, usa um para dormir e um para acordar. Quer dizer, é uma coisa maluca. Enquanto que a gente nota que, você fazendo terapia hormonal, tudo isso melhoraria. Eu queria que você colocasse exatamente quais os benefícios que a gente tem com a terapia hormonal nessa questão da parte neurológica, psicoemocional e do cardiovascular, Alessandro. Baroni, você sabe que quando a mulher entra na menopausa, o estrogênio cai de uma maneira muito acentuada, né? O estrogênio está lá no fundo do poço. O estrogênio, ele é precursor da serotonina. Então, não é de se estranhar que aquela mulher que tem uma deficiência acentuada do estrogênio, ela fique deprimida, né? Então, a depressão, aquele blue, aquela tristeza, faz parte dos sintomas de menopausa. Por quê? Porque o estrogênio está muito baixo. E se o estrogênio está muito baixo, não faz serotonina. Então, uma coisa que eu condeno muito é que aquele colega que é contra a reposição hormonal, que toma uma postura defensiva, ele não pensa duas vezes, como você falou, em prescrever um antidepressivo que vai mexer com uma coisa que é muito organizada, que é o nosso cérebro, um antidepressivo que vai estar cheio de sintomas adversos, sintomas colaterais, né? É muito fácil eu prescrever um antidepressivo e não fazer a reposição hormonal, porque eu não quero me comprometer, porque eu não quero dar a mão para minha paciente.
Então, você sabe muito bem, quando a gente prescreve não só o estrogênio para fazer serotonina, mas a testosterona, está cheia de receptor no cérebro. Essa mulher, ela melhora de uma maneira acentuada. Ela volta a viver, ela volta a ter memória, concentração, foco, humor, qualidade de sono. A testosterona no cérebro é responsável por fazer o sono REM, é aquele sono que deixa a gente descansado. Então, a gente fala muito em esteroides sexuais, mas tanto a testosterona quanto o estradiol, eles são fundamentais para o nosso sistema nervoso central, para a nossa qualidade aqui na nossa cabeça. É fundamental. Em relação à parte cardiovascular, né, tem que ficar muito claro, a mulher, a principal causa de mortalidade na pós-menopausa é a doença cardiovascular. Quando a gente prescreve uma reposição hormonal na janela de oportunidade, naquele, como eu falei, naquele endotélio saudável, a gente está liberando óxido nítrico, a gente protege as coronárias dessa paciente. E uma outra coisa também, voltando à parte do sistema nervoso central, uma reposição hormonal na janela de oportunidade, tem trabalhos que mostram que a gente previne o Alzheimer. Né? Aquela mulher que não faz a reposição hormonal e tem ondas de calor, a temperatura corpórea aumenta. Aumenta também a temperatura dentro da cabeça, do cérebro. E esse aumento de temperatura, por menor que seja, desnatura proteínas. E isso pode estar relacionado, sim, com o Alzheimer. Então, a gente tem que pensar em tudo isso daí. Tá? E eu queria rebater também, agora no final, que a gente tem aí 10 minutos, um pouco menos, talvez, vamos fazer um ping-pong. Eu queria ouvir de você as alterações metabólicas que muitas pacientes se queixam em relação à deficiência hormonal. Então, essa parte metabólica, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, Baroni. Alessandro, você sabe que a grande parte das pacientes que nos procuram, elas ficam preocupadas, e é uma coisa clássica, né? Você já deve ter escutado muitas vezes isso, o medo de fazer reposição hormonal e engordar. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, logicamente, você já citou várias vezes, eu penso que nessa fase é fundamental que a pessoa ela tenha uma adequação dos hábitos de vida. Com o envelhecimento, a gente tem que mudar a maneira de comer, tanto homens como mulheres. Então, é importantíssimo que a gente tenha um bom nutricionista, uma boa alimentação e, principalmente, atividade física, ponto. Isso aí eu acho que não vamos entrar em detalhes. A mulher entra no clima deficiência hormonal, deficiência dos esteroides, vai fazer um monte de alteração metabólica. Então, geralmente, elas vão alterar perfil lipídico. Então, é comum ela aumentar o colesterol agressor, ela diminuir o colesterol protetor, aumento de triglicérides, aumento da resistência à insulina, isso geralmente leva a peso e alterações no nível de açúcar no sangue, isso tudo provocado pela alteração hormonal. Consequentemente, futuramente, ela acaba desenvolvendo diabetes tipo 2, principalmente aquelas pacientes que já têm um histórico familiar. Outra coisa também que é comum é o aumento da gordura abdominal. Geralmente, quando elas têm aumento de perfil glicídico, ela geralmente vai depositar mais gordura nesse aumento da gordura abdominal, que é muito comum nessa fase, aumentando, consequentemente, o risco cardiovascular. Então, essas alterações metabólicas, juntamente com, se você pensar que uma pessoa no climatério, com baixo hormônio, ela vai ter menos disposição, ela vai fazer menos atividade física, e as alterações cardiológicas que você já citou, no vaso sanguíneo, que vai ficar mais rígido, que vai formar placas, quer dizer, ela passa a ter uma chance de infarto muito maior. Só a título de comentário, uma mulher com 35 anos, ela tem 6 a 9 vezes menos chance de ter infarto comparado a um homem da mesma idade. Quando você compara uma mulher nessa fase que a gente está falando, depois dos 50 anos na menopausa, a chance dos dois é praticamente igual, em decorrência dessas alterações metabólicas. Então, veja que tudo isso é provocado por alterações nos níveis de hormônios. E isso a pessoa não sabe. A pessoa não sabe por que ela está infartando mais nessa fase, ela não sabe por que ela está engordando mais nessa fase, ela não sabe por que os níveis de açúcar dela estão alterando, ela não sabe que se eu tiver uma testosterona melhor, a
chance de desenvolver resistência à insulina é menor. Então, veja quanta coisa que as pessoas conhecem que uma terapia hormonal adequada pode provocar em termos de benefícios. Então, continuando nesse bate-volta, que a gente está um tempo curto, tem um assunto bastante importante que eu gostaria de perguntar para você, e é um assunto que é relevante e que incomoda muitas mulheres. O que a deficiência desses hormônios provoca no sistema urogenital, ou seja, na bexiga e na vagina dessas pacientes, principalmente, a curto, médio e longo prazo? Alessandro, por favor. Baroni, a vagina da mulher é uma coisa extremamente importante, né? É muito preocupador quando nós, ginecologistas, fazemos um exame ginecológico, nós colocamos o espéculo, e só de colocar o espéculo eu já sei se essa mulher está com deficiência estrogênica, né? A parede vaginal, ela fica lisa, ela perde aquele trofismo que é necessário para o ato sexual. Então, muitas pacientes que me referem que tem diminuição da libido é porque a vagina não está preparada para o ato sexual, né? Então, quando nós restabelecemos os níveis hormonais adequados, nós restabelecemos o trofismo vaginal, ou seja, aquela vagina volta a ter uma aparência rugosa, uma parede espessa, né? A gente dá a oportunidade dessa mulher sentir prazer, a gente melhora a circulação não só da vagina, mas a gente melhora a circulação do clitóris dessa mulher. Isso é fundamental para essa mulher sentir prazer. E eu estou falando de mulher, mas o hormônio mais importante para o homem ter uma boa ereção não é a testosterona dele, é o estradiol da mulher dele. Isso é fundamental. Então, para a parte da sexualidade, é fundamental. Para a parte urinária, é fundamental também. Quando uma vagina está bem estrogenizada, quando a uretra está bem estrogenizada, a gente melhora a parte imunológica, a gente diminui a incidência de infecção urinária. Então, aquela mulher que tem pouco estrogênio, ela tem mais infecção urinária. Então, o hormônio, a reposição hormonal, ela é vida, meu amigo. Você sabe muito bem disso. É um absurdo uma mulher ser desencorajada por profissionais de saúde, principalmente ginecologistas, para que ela possa fazer a reposição hormonal. A gente está nos nossos minutos finais, infelizmente, Baroni, é um assunto extremamente gostoso. Eu queria que, em pouco tempo, em 1 minuto, você fizesse as suas considerações finais. Por favor. Alessandro, primeiro foi um prazer enorme mais uma vez estar com você falando de um assunto que nos apaixona. A gente aprendeu a se apaixonar por hormônios com o grande professor Elcimar Coutinho. Eu sou uma pessoa, antes de um médico depois dos anos que convivi sentado ao lado do professor Elcimar Coutinho. Aprendi a mudar a minha visão na ginecologia. E a consideração final que eu faço para as mulheres que estão nos escutando é que a terapia hormonal é fundamental. E você não pode ficar pensando, eu acho que está na hora de riscar essa história de que climatério é só onda de calor, que é só uma vagininha seca, e se eu não tiver isso, eu uso um gelzinho para ter relação, eu tratei da menopausa. Não. A terapia hormonal, ela pode e deve ser usada. E não tem idade. Existe uma melhor etapa, a janela de oportunidade. Agora, em qualquer etapa você pode proporcionar bem-estar. Você pode proporcionar bem-estar, de repente, para uma senhora de 60, 70 anos que te procura com uma vagina atrofiada e que você pode usar um hormônio e melhorar a vagina dela para ela poder urinar melhor. Eu fico muito feliz mais uma vez de ter estado com você. É um prazer enorme. Você é um cara que eu admiro muito, adoro discutir temas interessantes e principalmente agradecer à Clínica Elcimar Coutinho por mais essa oportunidade de estar aqui. Grande abraço. Baroni, eu tenho 30 segundos para falar antes que caia a nossa live. Eu faço das suas palavras as minhas palavras, ok? Queria agradecer a todos. Doutor Elcimar, nós de coração lhe amamos, tá bom? Um beijo para todo mundo. Baroni, você é um cara incrível, te amo também.
Tá bom? Eu vou encerrar para a gente poder gravar. Um beijo para todos. Obrigado. Tchau.